Você já pensou em aproveitar uma noite da sua viagem para aprender sobre vinhos? Então, presta atenção nesse vídeo. Saúde! Alguém não tem a mínima ideia do que está fazendo aqui hoje? O mais bacana do conceito do Wine Taste é incentivar a gente a ter os sentidos colocados no vinho e na comida e na combinação entre eles. Coisa que a gente não faz em casa, normalmente. Qual vai ser a nossa dinâmica? Para a gente poder entender como o vinho se transforma com a harmonização, a gente vai dividir beber o vinho em duas etapas. Primeiro a gente vai tomar o vinho e a gente vai fazer uma análise sensorial do vinho. Sentir aroma, sentir em boca, corpo, acidez, tanino. Vai chegar o prato e aí a gente come. E aí a gente vai ter a transformação do vinho pela influência da comida. Quando a gente faz isso antes e depois, com todos os sentidos postos, tu vai ter essa descoberta, consciente de como o vinho se transforma. A gente vai ter 5 taças de vinho, acompanhado de 4 pratos. Harmonizar 2 vinhos diferentes com 4 comidas, com 4 sabores radicalmente diferentes. Para a gente entender de vinhos, a gente precisa entender de geografia. De que me adianta dizer que eu estou tomando um vinho do Vale do Limari, que está quase no deserto do Atacama, ou estou tomando um vinho de Biobío, que está no extremo sul do Chile, lá perto da Patagônia. Certamente, a influência de clima e de solo vão gerar vinhos completamente diferentes. Então, se situar geograficamente no país que tu vai tomar vinho é um bom início de estudo do vinho, até para poder entender a característica, principalmente se os vinhos são de climas quentes ou de clima frio. Comecem a dividir o mundo dos vinhos para vocês entre isso. O que a gente observa numa análise visual de espumantes? Quem sabe? Quando a gente faz uma análise visual de um espumante, o que a gente observa num espumante? Cor. Eu vejo se ele é branco, rosé e tinto. Como se classificam os espumantes? Se classificam através de quantidade de açúcar residual por garrafa. Quem toma café expresso da máquina sem adoçante ou sem açúcar? Vamos para o nosso próximo vinho. Então, a partir de hoje, antes de girar, análise visual. Deita a taça contra uma superfície branca, guardanapo, prato, a toalha, e deita mesmo. Deita assim. E o que a gente observa na análise visual? A gente observa a cor do vinho. Então a gente divide e fala, ops, se esse vinho, como a Rose disse, está bem clarinho, quase parece água. Se está na linha dos amarelo mais esverdeado, a gente subentende que podem ser as uvas tais e tais. E se for os amarelos mais dourados, pode ser a uva tal e tal. Quando tu vai para o nariz, o que vem para vocês em primeiro lugar de nariz? Maçã verde. Imaginem que vocês têm uma bifurcação. Peguem o mundo das frutas cítricas, com acidez maior, como a Rose disse aqui, uma maçã verde, ou o mundo das frutas tropicais, que são mais doces, Cara, análise sensorial é show para isso, Pra gente ter todos os sentidos colocados. Vamos tomar? A gente tem 2 pratos. O que a gente vai brincar aqui agora? É provar cruzado. Então você tem o ceviche, é um ceviche vegetariano. Você pode provar o espumante com ceviche vegetariano e ver como harmoniza. E depois você pode tomar o vinho e voltar para o ceviche vegetariano. E sentir como o espumante e como o vinho branco se transformam. Depois a gente vai para um atum selado com uma crosta de ervas. Normalmente as pessoas não harmonizam o espumante com a comida, porque pensam que o espumante é para brindar e a entrada e tal. E quando a gente traz prato com espumante, gera um pouco de surpresa. Fala, para harmonizar prato com espumante. Como que a gente aprende de harmonização fácil lembrando de mim, para vocês lembrarem de mim pro resto da vida? Imaginem que eu tô entrando no ringue com o Mike Tyson. No caso, uma coisa é o prato, outra coisa é o vinho. Qual é a primeira coisa que ele vai fazer comigo?
morder a orelha antes. E depois ele me destrói, certo? Eu não tenho corpo posso até ter, mas não, estrutura, potência e força. Então eu não estou na altura do Mike Tyson. Quando a gente vai de harmonização e um vinho ou uma comida tem mais força, mais potência e mais estrutura que o outro, acaba anulando o outro. Ele põe o pé em cima e destrói. A gente tem um Cabernet Sauvignon da linha reserva, que ele é 94% Cabernet, 6% Carmener, 1 ano em barrica de carvalho. O que eu amo de visitar a vinícola Pérez Cruz? É a única vinícola do Chile que tu consegue saber a diferença de um vinho que fica em carvalho americano e carvalho francês. A única vinícola do Chile que ela pega exatamente o mesmo líquido e coloca numa barrica americana e o mesmo líquido numa barrica francesa. E ela pega uma pipeta e te dá de provar das duas. E aí tu fala, não pode ser, cara. Tu diz pro cara assim, você tá brincando que é o mesmo líquido. E aí tu faz aroma e tu põe na boca e fala, não pode ser, cara. E aí tu entende o que é real impacto da madeira francesa ou da madeira americana. Vamos fazer análise visual aqui. Quando a gente fala de análise visual de vinho tinto, se a gente tiver que resumir em 3 cores, quais são as 3 classificações de cores que a gente busca numa análise visual de vinho tinto? E aí tu consegue olhar e dizer, cara, esse vinho tem já sua certa idade, esse vinho é jovem, esse vinho passou por madeira, esse vinho não passou por madeira, só pelo visual. Vem o outro, Jonatas. Tá. Agora a gente vai comparar em cor e nariz e depois em boca os 2 vinhos. Galera, dá pra ver diferença de cor? Dá, né? Um é mais intenso em cor, é mais escuro e o outro é mais clarinho. Vamos ver o segundo de aroma? Ele é mais austero de aroma, né? Ele tem um amargo muito maior e o outro te deixa doce. Deu para notar a diferença dos dois? Deu? O segundo amarra mais, tem mais tanino. Primeiro, suavíssimo, né? Para mim o vinho ficou mais leve, muito mais leve. Parece que aquele maduro que tinha, talvez um vinho mais envelhecido, ele deu um up, né? Deu um vinho mais vibrante, mais vivo, né? Por que acontece isso? Por que o vinho dá esse up? Galera, quem gosta muito de cozinhar aqui? Como que eu aumento a complexidade de sabor e aromas do meu prato? Com temperos e condimentos. Como eu aumento a complexidade de sabores e aromas de um vinho? Se eu quero fazer um vinho que tenha aromas complexos, sabores complexos, eu misturo diferentes uvas. Bom, da vinícola Vic, chamado Milacala, ele tem 5 uvas. Então ele tem Cabernet Sauvignon, Carmener, Merlot, Syrah e Cabernet Franc. Então quando a gente fala de complexidade de aromas e de sabor, tá aqui. Esse vinho fica aproximadamente entre 1 ano e meio, 2 anos em barril de carvalho francês, de primeiro uso, e mais 1 ano em garrafa. Então é um vinho que demora 3 anos para sair ao mercado. A gente está tomando a safra 2015. Se eu tenho um vinho complexo, e vocês já sabem do Mike Tyson entrando no ringue comigo, o que eu preciso ter de prato? Complexo. Bem-vindo ao ravioli caseiro de carne mechada, carne de panela cozida por 8 horas, com molho de champignon, azeite trufado, queijo champignon e 2 champignons em cima. E aí tu vai sentir o que é a complexidade de aroma do vinho com a complexidade de aromas do prato.
nossa grande alegria é que quando a gente termina a noite, tá todo mundo super feliz. E é pra mim, depois de 3 horas aqui e ver como vocês depois vão embora, é uma realização nossa, minha, da Patrícia, de um sonho. Brigadão, sigam a gente, recomendem, isso aí. Muito boa noite. Que noite incrível, velho.